tá? Faz uns anos que eu tento trazê-lo, mas não dá certo, hoje deu. Hoje deu, finalmente. Graças a Deus. Eu queria que o André depois falasse um pouquinho sobre ele mesmo, sobre o trabalho dele, em vez de eu apresentá-lo. Um orgulho que eu falo que ele foi meu aluno, faz uns anos aí, né? 2007. 2007, faz 11 anos. Tem um trabalho lindíssimo, acho que é uma, não sei se eu posso dizer, uma nova forma de fotografar casamento, porque quando falar foto de casamento, parece que sempre é aquela coisa tradicional, né, que a gente vê. Eu acho que ele faz todo esse trabalho que é tradicional, vamos dizer, mas com uma gama ali de lirismo, de humor, de arte. Eu acho que vale a pena, entendeu? Gente, obrigado mesmo. Obrigado, Ana. Da Unip eu lembro de muita coisa. Os professores, os que mais marcaram a gente foi a Ana, a Angela Pinto. A Angela ainda, tá? Não tá, ela tá no IED. E o Luciano Larcon. Luciano Larcon, eles não tiveram. Então assim, são os professores que lembram a gente que vão, vai pro resto da vida. Meu nome é André Martins, minha esposa Vera Martins trabalha comigo, não consegui trazê-la hoje, eu queria, mas não deu. Eu falo um pouco baixo, tá, gente? Se eu estiver muito baixo, pode pedir para eu aumentar o volume. Eu aumento, que eu não... Daqui a pouco vai estar mais baixinho. Eu trouxe hoje, a gente vai dar uma palestra, eu e a Vera, no Ed Brasil, sobre mirrorless. E eu trouxe uma parte dela, Você tá aqui já. uma parte sobre a fotografia de casamento. Eu queria perguntar aqui, quem já trabalha com casamento aqui? Quem tem vontade de trabalhar com casamento? Quem não tem? Vocês vão ver que o negócio é legal. Vocês vão mudar de ideia, hein? Eu espero que sim. Muita gente fala de casamento, puta, aquele negócio chato, aquela mesmice, aquela mesma coisa de sempre. Vai estar lá noivo, os padrinhos e tudo mais. Não é assim. Vocês vão ver que muda. E muda o jeito de fotografar depois que vocês entendem isso. Eu fui demorar 6 anos para aprender o que era realmente a fotografia de casamento. Mas antes de falar de casamento, eu vou falar de fotografia. Tá? Eu vou passar um videozinho, vocês vão entender. que é o futuro? A gente vai falar sobre mirrors, que são as câmeras sem espelho, quem já tem, quem já conhece. As DSLR provavelmente vão morrer. Não tem por que criar DSLR, mas ser ela diferente porque não tem como. O mecanismo de espelho vai acabar.
Então assim, a gente pensa no futuro. O que vai ser o futuro? Será que vai existir câmera fotográfica? Esse videozinho eu fiz sábado passado. Eu passei o dia pegando imagem no Google de câmera. Eu aprendi muito sobre as câmeras. Cara, a evolução delas é absurda. E o que pode vir para frente? A gente fica pensando em Canon e Nikon. Só elas. Quem tem Canon? Quem tem Nikon? Quem tem Fuji? Tá vendo? Vai encaminhar para isso. Em 75, a primeira câmera digital foi criada. Quem criou essa câmera? Alguém sabe? Kodak. O que aconteceu com a Kodak? Virou máquina de impressão. Só, acabou. Ela teve resistência ao digital, sendo que ela criou o digital, mas ela não acreditou, ela pensou que fosse continuar no filme. E, praticamente nos anos 2000, ela simplesmente morreu porque ela não acreditou no que estava vindo, o que ia vir na frente, que foram as câmeras digitais. A gente sente isso com as mirrorless também, porque não tem para onde descer DRI, ela vai morrer. É só questão de tempo. Não é para ninguém sair desesperado, comprando, trocando, mudando. Mas pensa que pode evoluir, pensa que não é o final. Nada é o final pra gente. Tudo vai mudar. E tudo vai ser descontinuado, gente. As câmeras fotográficas de filme hoje já são para excêntricos e para quem é entusiasta só. Eu achei o videozinho tão legal. Rádio? Eu acho que é daqueles negócios de ter que você mexe no botão e vai mudando o jeitinho. Acho que tem que abrir isso pra colocar aqui. CD. Não é CD. Você já viu CD quadrado? Se fosse de CD, seria assim. Ah, eu gosto de CD como se você fosse pra viajar, sei lá, pro Rio de Janeiro. Ninguém mais, né? Eu vi aqui. Só vai ter um celular antigo. Eu pego e vai rodando o número que foi da pessoa. Eu sou Mercury. Alô? Capim. Que? Você que faz isso? Mano, eu acho que é pra fazer churrasco. Disse vai no churrasco. Onde vai pegar? Você tá querendo espetinho. Mandaram falar no microfone. Vocês entenderam? Sim, muita coisa dali é da minha infância. Eu sou velho, hoje não tem como. Eu tenho 42, sou de 75, de quando surgiu a primeira câmera digital. E falando nisso, quem sabe o que é isso? Ah, eu sei. Mas também não vai. Alguém sabe não? Cara, tá vendo como assim as coisas mudam? A famosa caixinha de filme. Muita gente não sabe nem o que era aquilo e aquilo era muito famoso. É evolução. Tudo vai evoluir. Tudo. Então assim, pensem que daqui é um caminho para frente para ser muito diferente. E o que pode vir? Alguém assiste Black Mirror aqui?
Cara, quem não assiste, assistam. É genial. São tecnologias que podem vir logo. Não são assim. Tem algumas coisas que são meio sonhadoras, mas tem muita coisa que vai vir em breve. Essa é uma que me chamou muita atenção. Então pensa, quem está pensando em foto e vídeo também, pensa no vídeo, pensa numa integração. Respire e cheire. Memória de alto espectro. Faça uma atualização do seu grão pagando menos que o valor de uma xícara de café com 3 décadas de backup gratuito. O implante é feito com anestesia local e você está pronto para sair. Porque a memória é para ser vivida. Ótimo, certo. E isso foi muito bom. Esperamos de verdade ter a chance de... Foi muito bom. Esperamos de verdade ter a chance de ver você de novo. Pode rebobinar suas últimas 24 horas. Velocidade 4, por favor. Ótimo. E volte no tempo 64 dessa semana. Está ótimo. Boa viagem, Sr. Foxman. Vocês repararam que, pode estar na cabeça da gente logo logo. Vocês vão parar, a gente pode parar de usar câmera. Não sei se isso vai acontecer, mas pode. A gente tem que estar preparado para o futuro. Quem dizia que existia câmera digital na minha época? Não existia. E fotografar. Bethany? Dad, what now? It gets dark about 6. Oh, it won't be that long. I think he disapproves. He's just protective. He thinks I'm not good enough for you. Wow. He's got a point. What's it called posing? Come on, guess it. Benny, that's enough. Eu poder chegar num casamento e fotografar com o olho, na boa. Ser discreto o mais possível. Então, assim, pense em tudo que vai vir no futuro. A gente tem que ser, essa frase do Raul Seixas, a gente tem que ser uma metamorfose. A gente não pode parar no tempo. Isso não dá mais. E o tempo está passando cada vez mais rápido, porque a tecnologia aumenta cada vez mais rápido a fabricação disso. Cada dia sai uma câmera nova, uma lente nova, tudo é novo. Tudo. Então, assim, pensem nisso. Isso é mais uma mensagem para vocês não pararem. Então, assim, a faculdade é um ponto de partida e só. O resto vocês têm que aprender muito. David Alan Harvey. Ele tem 78 anos. Eu vi uma palestra da Roberta Tavares, que ela faz a curadoria dele, aqui na Fotografar, que aconteceu. Cara, ela falou que ele é o mais conectado de todos. Ele já mudou faz muito tempo para mirrorless. Você
78 anos, o que a gente está pensando? O cara evoluiu demais. E tudo em mídia social, em mídia em rede, ele está em tudo. É o fotógrafo mais ativo da máquina. Então, assim, vamos evoluir sempre. Minha primeira câmera foi uma XTI da Canon. Eu também usei DSLR. Não tenho orgulho disso, porque foi um caminho que eu tive. Foi no primeiro ano de faculdade que eu comprei essa daqui. Eu comecei a fotografar. Eu comprei a câmera sem poder. Minha esposa falou pra mim assim: você não pode comprar essa câmera. Eu falei: por quê, velho? Eu preciso. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento de site e eu precisava da câmera. Só que era mentira. Eu queria a câmera. Eu queria por prazer. Ela falou: já que você comprou, vai fazer faculdade. Então a faculdade é culpa da minha esposa. Na faculdade eu comecei a conhecer alguns amigos que faziam um casamento, fazia outro, comecei a ir. Chegou uma hora que eu tive 140 casamentos em um ano. Não queria isso, era muita coisa. Porque eu não tinha identidade, era um padrão. Eu trouxe algumas fotos dos primeiros casamentos que eu tive. E eu entreguei para o casal todas essas fotos. Escura, desse jeito mesmo. Ó, tem nem cabeça. Ó o chifre. Ó, torta, que beleza. Diagonal, adorável diagonal, estilo. Essas fotos escuras são da Vera. Tinha foto que a gente não enxergava o casal direito e eu entreguei pro casal, coitado. A cara de feliz. Olha o povo lá atrás, que beleza. Então eu entregava esse tipo de foto. Normal. Pra mim era um trabalho. Vamos aí. Sempre foto posada, sempre, muita foto posada. Olha o layout do 15 anos. 3 fotos diferentes, com cor diferente, com tudo diferente. Então com isso eu não tinha identidade nenhuma. Era casamento. Eu ia lá fazer o que tinha que fazer. Tratava o casal da mesma maneira, no sentido de... O casal está lá na frente, tem os padrinhos, tem os pais, vão fazer fotinho posado, vão fazer fotinho de aliança, vão fazer tudo que tem que fazer. Normal, igual. Eu tratava o mesmo casamento. Podia ser alto, magro, baixo, seja o que for. Só que chega uma hora que a gente tem que ter mudança na nossa vida. Eu cansei. 140 casamentos por ano, na loucura. Eu ia num casamento, minha esposa em outro, às vezes tinha 2 casamentos num dia, 3. Tinha dia que eu ia num casamento de manhã e depois da noite eu ia em outro casamento. Isso era estafante demais e eu não ganhava dinheiro ainda. Eu simplesmente fazia. Aí chegou uma hora que eu fiz um workshop de um pernambucano chamado Rafael Benevides. Alguém já ouviu falar? Não? O cara é muito fantástico. Ele é gente boa demais. Ele falou assim: André, sua foto até que é bonita, só que você está longe. Como assim, Benevides? Como estou longe? Está longe. Ele, na calma dele, fala assim: olha aqui, ó, você tem que chegar perto. Eu fui para cá sem entender nada do que ele falou. Eu passei durante uma semana, pelo menos, ódio do workshop, falando que porcaria que eu fui fazer. Só que muitos workshops que vocês vão fazer, depois de um tempo, você assimila naturalmente. Depois de uns 4 meses, eu fui entender o que ele falou de chegar perto. Chegar perto, eu tinha que entender o casal, conhecer esse casal, conhecer a família, saber quem eram as pessoas. Aí eu cheguei pra Vera e falei: Vera, um casamento por sábado? Eu preciso ir com você no casamento, porque você é minha família, a gente está fotografando o início de uma nova família. A gente passou a ter respeito pelo casamento. Não fazer só por fazer, só porque dava dinheiro. É um ramo muito fácil de entrar. Você compra uma câmera, sai falando que é fotógrafo e você consegue fechar casamento. Só que você ter conhecimento, você entender o que é, você conseguir fazer ele parte da sua vida. Você vive a família do casal. É ter o prazer, é ter a sensação de: meu, estou fazendo um negócio que eu tenho respeito. Virou uma profissão de verdade que eu tenho orgulho. Eu não tenho mais vergonha de ser fotógrafo de casamento. Muitos fotógrafos têm vergonha
E muitos fotógrafos de jornalismo criticam os fotógrafos de casamento. A gente é errado num sentido. A gente não tem foco. A gente faz de tudo no casamento. Um fotógrafo de casamento tem que ser fotógrafo de arquitetura, de moda, de decoração, de retrato, de tudo que é coisas. Só que a gente não tem um foco específico. Então, assim, muitos fotógrafos, que nem o David, o Harvey, ele critica fotógrafo de casamento. E é mesmo, porque a gente não sabe o que quer. Então, assim, hoje a gente está sentindo mais uma mudança na nossa vida, a gente está aprendendo mais, a gente está fazendo outros cursos para trazer o documental para o casamento. Para ter mais um foco mais específico em contar essa história de uma maneira fluida, de uma maneira constante. E só isso, só aprendendo. A faculdade é um passo só, é o primeiro passo de vocês. Sai daqui, vai fazer outros cursos, vai em congresso, vai no Unip Brasil, se quiserem fazer essa parte de casamento. Os que têm dúvida, se aprofunda mais, vocês vão ver que não é uma coisa chata, é uma coisa interessante o casamento. É uma coisa que te dá prazer. E nada vem de graça, gente. Eu pensava que eu fazia muita coisa, 140 casamentos, só que eu fazia 1.500 fotos no casamento. E nem editava direito, entregava quase que as 1.500 para uma noiva. E a gente tem que ralar muito. Hoje em dia eu faço uma média de 10 mil fotos no casamento, entrego 500. E olha lá. Quando chega a 500? Por quê? Porque a gente faz muita repetição para poder pegar o momento correto. Esse momento é muito importante no casamento. Você tem que captar exatamente o momento que acontecem as coisas. Não adianta simplesmente sair clicando a torta direito, não pensando em enquadramento, em luz e tudo mais. E eu pensei que eu fosse trabalhando menos, não. Estou trabalhando mais, ainda estou dando palestra, ainda estou dando curso, ainda a gente inventa de abrir uma escola. A gente está ficando meio maluco com relação a tanta coisa que a gente está fazendo, pensando que a gente ia trabalhar menos. Eu faço 30 casamentos por ano só, mas eu trabalho muito mais do que antes. Só que esse trabalho de hoje é diferente. É um trabalho com prazer. É um trabalho com vontade de fotografar. E outra coisa, quando você se achar demais, você pensar que você é o fodão, você não é, gente. Você não consegue ser nunca. Eu ouvi um fotógrafo chamado Irvan, em 2012, ele falando no Unip Brasil. Ele falou assim: o dia que eu me achar o melhor do mundo, eu estou ultrapassado. Já me passaram, já fizeram, já me deixaram para trás. E a gente vê hoje muita gente com 1 ano de fotografia, menos de 1 ano de fotografia, fotografando melhor do que a gente. Então, assim, quem vai surgir, quem vai vir, essa molecada que não entende nada do que é o antigo, eles sabem muito mais tecnologia do que a gente. Vocês sabem muito mais tecnologia que eu. E eu adoro tecnologia, mas muita gente aqui sabe muito mais do que eu. E é isso. E isso é a evolução. Então, assim, não se acha fodão. Chega lá numa época que você fala assim: meu, eu tô fotografando legal, mas eu tenho muito mais para aprender. Eu senti isso com o Karelinski, que é um fotógrafo amigo meu, que tem um projeto junto com a gente. Mês passado eu levei um casamento para ele analisar. Eu falei: Karelinski, eu preciso de ajuda, eu tô perdido. O cara chegou, olhou meu casamento e falou assim: o que você fez? Não tem uma foto boa aqui. Não tem nada decente nesse casamento. Vamos. Ele analisou tudo, juntou, sobrou 120 fotos do casamento inteiro. Ele falou: cara, tá faltando isso, isso e isso pra você, muda isso, isso e isso. Então, assim, nem eu que tenho 11 anos de experiência com fotografia, vivo o casamento, eu preciso evoluir ainda, demais. E para fazer um casamento bem feito, você tem que sentir. Sinta o casamento, sinta quem são as pessoas, sinta cada detalhe daquele casamento. Você tem que se pôr no lugar do casal. Você vai entregar para eles a visão que eles têm do casamento. E você vai entregar o casamento com a sua visão de convidado. Se integre no casamento, vá vestido como um convidado, vá igual, seja invisível no casamento. E só assim, além dessas fotos que você tem que entregar para eles, que conta a história, que você vai sentir, você vai fazer bonito, você tem que entregar muita coisa que eles não veem, muita coisa que ninguém vê. Por isso que você vai ser o diferente. Você não vai fazer o que tem que fazer.
Você vai fazer o que você sente. O que é a sua vida. Você sente essa vida, você sente o que está acontecendo naquele casamento. A partir desse momento que eu passei a ter prazer em fotografar. E a gente tem que tratar cada casamento como único. Ele é o único para aquele casal. Não é único para você, que já foi em um monte de casamento, inclusive às vezes no dia anterior. Mas para o casal é o único da vida deles. Mesmo que eles se separem. Eu tive uma noiva que falou para ele assim: André, eu separei. A única coisa que eu levei foi minha roupa do corpo e meu álbum. Eu falei: por que você levou o álbum? Porque me faz lembrar um dia bom que eu tive na minha vida. Não importa se era com ele ou não, mas foi um dia bom. Tem pessoas lá que eu gosto, tem pessoas que eu amo, que estão retratadas naquele álbum. Então assim, a gente tem que tratar o casamento único mesmo, literalmente isso que eu falei. Eu fiz um casamento que chama da Elissa e Henrique. Era uma noivinha toda simplesinha, toda simples no sentido de meiga, romântica e tudo mais, tudo linda, maravilhosa. Tudo era contido dela, simples, tinha muito olhar, muito detalhe. Eles eram assim. Eu coloquei o meu estilo na fotografia? Sim. Mas eu coloquei eles na fotografia, o principal são eles, com o meu estilo. Aí eu peguei um casamento da Camila e do Ludo. Ele chegou para mim e falou assim, ele é italiano, veio casar no Brasil. Na reunião com eles, ele falou assim, a gente gosta de pular. Eu falei, como assim pular? Pular, literalmente. Eu fui no ensaio e ele pulava. Tudo. O tempo todo pulando. Aí parava para posar, ele pulava. Aí qualquer lugar que eles iam, eles pulavam. Aí pular com as crianças. Pular com os padrinhos. Pular com todo mundo. Quem puder pular, a gente vai pular. O jeito deles. Por isso que ele era bom de pulo. É porque ele também fotografa. Ele tem uma D5. E ele colocava no tripé e deixava lá no tempo e pulava com a noiva dele. Então eles são bons de pular mesmo. E eu fiz um outro casamento que me chamou muita atenção, que é Laís e André. Cara, essa noiva, tudo ela abria o bocão e gritava. Tudo, o tempo todo. Ela estava feliz de verdade. Tava, demais. Eu entreguei o álbum deles ontem. A assessora gritava junto, tudo gritava. Não tinha uma foto que não saiu com ela. Assim. Era o jeito dela. Então, Tinha um Power Ranger no casamento. Tinha, era muito legal esse robôzão louco aí. Não, ela pegou a arma dele ainda. Agora, eu pego uma noiva dessa. Eu faço que nem disse Henrique. Ó, vamos lá, ficar bonitinho, juntinho, agarradinho, fazer uma pose romântica. Ela me mandava merda se fizesse isso. Fácil. Então assim, é dela. É o jeito dela. Por isso que o encantamento no casamento veio pra mim. Porque eu entendi essas pessoas. Cada um é cada um. Cada pessoa é única. Nenhuma pessoa tem uma identidade igual a outra. Seu dedo não é igual de ninguém, seu RG. Então assim, pense nisso. Se você tem ideia de ir por esse lado de casamento, vai, mas se aprofunde. Não faça como todo mundo faz, simplesmente vou fazer. A gente pode contar essa mesma história de várias maneiras. Às vezes você está num dia que você não está bem. Como que você vai contar essa história? Você não vai ficar bem. Você vai ficar mal. Você vai contar ela mal, você vai trazer a fotografia para baixo, você vai trazer a fotografia que não era a realidade daquele casal. Porque nós, como fotógrafos, a gente mente. Não mente. Toda fotografia é mentirosa, gente. Não vem, a gente inventa o que a gente coloca lá. Então assim, essa mentira vem de todas as épocas. A fotografia é questão de interpretação. Nunca uma vai ser igual a outra e nunca uma visão para ela vai ser igual a outra. Então aqui, todo mundo que está aqui é mentiroso. Inclusive eu, né? Todo mundo. Se você coloca essa fotografia,
por exemplo, você pega uma noiva, um casamento. Eu vou editar esse casamento, vou separar as fotos desse casamento. Eu pego só a noiva triste. Eu vou contar uma história triste. Se eu pego só ela gritando com o bocão, eu vou contar aquela história. Mas eu consigo, se eu quiser e se eu tiver mal, eu consigo pegar ela mal. Entregar para ela alguma coisa ruim que ela não vai gostar. Entenderam o que dá pra gente fazer? A fotografia tem 3 verdades. A verdade de quem viveu, a verdade de quem fotografou e a verdade de quem interpreta, quem enxerga a fotografia. Então assim, essa história que você pode contar de várias maneiras, é você que tem que pôr ali. É você que tem que falar assim, meu, aconteceu isso. Isso não só para casamento, para qualquer coisa. Um jornalista pode mentir muito e acabar com uma pessoa às vezes. Porque ele fotografou alguma coisa que não aconteceu, mas ele disse que aconteceu. Então a fotografia é mentirosa dependendo do nosso ponto de vista. Eu prefiro no casamento, porque é um dia feliz. Às vezes a noite noiva é insuportável, mas vamos deixar ela feliz, né? Pelo menos ela vai ficar feliz com o resultado final. Uma outra coisa é o relacionamento. Que relacionamento que você tem que ter com o casal? Você tem que ser amigo deles antes de virar amigo para a vida? Não. Tem alguns casais, claro, hoje eu até vou jantar na casa desses casais e tudo mais, que eles viram amigos nossos de tanta intimidade, inclusive essa Laís. Eu entreguei ontem, ela falou assim, semana que vem eu quero que você venha aqui comer uma pizza, não sei o que lá. Eu falei, vou. Porque eu gostei demais deles também. Mas tem casal que você não precisa ter esse relacionamento. Mas é interessante, no dia do casamento, a Vera chegou no making-off, que ela faz o making-off da noiva, ela não deixa eu fazer o making-off da noiva. Eu gosto muito, mas eu não posso, porque ela não quer que eu faça. E ela já chega perguntando o nome de todo mundo. Se você é tratado pelo nome, ela sabe o nome da mãe, da tia, da avó, do cachorro, de todo mundo. E ela pergunta o nome da maquiadora, pergunta o nome de todo mundo. E isso vai te trazer um jeito mais fácil de fotografar o casamento. Eu vou para o making-off do noivo, que dura 15 minutos, mas eu estou conversando com o noivo, com o padrinho, com tudo mais. Vou para a igreja, converso com todo mundo lá na igreja, eu vejo quem está chegando, se tem vô, se tem vó, se tem tio, quem que é importante. O casamento é isso, não é você fotografar o noivo e a noiva com o véu voando. Não é. Vai muito além disso. E com isso você consegue se valorizar. Então assim, porque você sabe o que está acontecendo. Você vira amigo deles no dia. Aí você consegue entregar melhor. E outra coisa que é muito importante no casamento é ganhar as pessoas. Você está lá naquele casamento, às vezes tem uma assessora insuportável que chega para você, você tem 5 minutos depois do casamento para fazer as fotos. O que você vai falar para ela? Não, preciso de 40 minutos. Não, faz as fotos em 5, se resolve e beleza. Uma outra pessoa muito importante para se ganhar em qualquer casamento é o médico. O médico é a pessoa mais importante para você ganhar. Você chega nele, faz uma foto dele, cumprimenta, fala com ele, porque você sabe que você vai comer. Senão você não come. Você não ganhou o metro e já era. Você pode esquecer que ele vai te olhar com ódio e você não vai comer nada. Decoradora, manda as fotos para a decoradora. A banda, fica amigo da banda, ela vai fazer uma iluminação para você do jeito que você quer. Sim, tudo é negociável. Eu era muito estressado antes, eu era bravo com todo mundo, eu queria fazer do meu jeito. Mas o casamento não é meu. O casamento é do casal. O jeito que ele planejou, não eu. Então assim, é um prazer que você tem de viver aquele dia. E você tem que viver em harmonia com todo mundo. Se o DJ fizer besteira, é culpa do DJ, não é sua. Se o bartender fizer besteira, é dele. O cinegrafista, você pode bater, porque o cinegrafista é uma beleza. Fácil, né? Mas, cara, tem um bom relacionamento com essas pessoas que você ganha ela e elas te indicam. O principal é a indicação. Uma assessora gostou de você? Não, ela vai te indicar. Eu nunca paguei BV. Nunca paguei bonificação para assessora. Mas eu tenho umas 20 que me indicam. Porque eu tenho um bom relacionamento com elas. Eu faço o que elas querem, eu dou desconto pro casal quando elas pedem. Eu faço a foto no dia, eu faço um monte de foto delas com o casal, entrego para elas, mando na hora, baixo no celular, já a foto, já mando. É importante esse tipo de relacionamento. Tenham consciência disso se vocês forem para o casamento. Falar um pouquinho de prêmio. A gente tem algumas fotos premiadas.
No casamento tem algumas associações que são grandes. No Brasil tem 3, que é a Fine Art, Pride Association, Inspiration, e algumas do exterior que são muito boas, que é a Firmes, WPJA, ISPWP, WPS. Em 2015 eu fui muito fanático por associação. Eu chegava a gastar muito dinheiro com isso, porque essas internacionais você paga em dólar e a WPS você paga em euro. Então, assim, paga para você ser associado e paga para envio de foto, para você ser premiado e tudo mais. Para que servem os prêmios? Também. É interessante você ser premiado. Puta, eu fico feliz pra caramba quando eu sou premiado. Mas não pode deixar ela inflar mesmo. Serve para você mostrar para fotógrafos que você sabe, que você está no caminho, que você está andando. E serve para mostrar para o casal. Às vezes o casal chegou, você vai ter uma foto premiada minha, né? Talvez, depende de você. Se você for boa no casamento, beleza, eu vou, mas se seu casamento for porcaria, não falo isso para ela. Mas daí não rola. Mas a premiação é interessante para você saber o caminho que você está. Se você está ganhando, quer dizer que você está num caminho que está te levando para cima. Mas isso também não é um desespero. Esse ano eu só estou participando da Fine Art e WPS, mais nada. Saí de todas. Temos aí a Bride, só pago por envio, não envio mais, acabei, parei. Mas é importante para a gente também, é importante para o nosso ego. Não para se achar o fodão, mas é importante. Eu fiz um slidinho com as que eu fui premiado. São 7. Tem uma vinda do piano, não sei se é doce. Faz uma pintura, acho que a nota do piano, uma luz atrás, não, né? Depois eu vou mandar para eles, achei bem legal. Dá pra vontade de gravar, né? Se o João falou Ô, louco, é muito bonito. Gente, assim, uma coisa que é muito importante para mim. Fotografia é a vida. O que você vai deixar para a próxima geração? Não sua só, mas do casal. Essas fotos são dos meus pais. Eu não tenho eles. Meu pai morreu em 2001 e minha mãe morreu há 2 anos atrás. O que eu sei do casamento deles pela fotografia? Eles me contaram o que aconteceu no casamento. Minha mãe falou que minha avó chorava tão desesperada que parecia um funeral, não parecia um casamento. E eu tenho as fotos dela também disso. Não deu tempo de eu preparar, eu queria preparar um slide com mais fotos dos casamentos da minha família. Mas o respeito que eu tenho pela fotografia, isso que fica na minha estante em cima. Eu olho para ela quase todo dia, praticamente todo dia eu passo e olho para essa foto que eu lembro deles. A fotografia é isso. Você vai recordar eles. Você vai recordar essas pessoas. E o impresso é muito importante. Eu estou passando a imprimir tudo. A última viagem que eu fiz, eu imprimi 600 fotos para mim. E eu tenho uma caixa. Eu passei na minha família e peguei todas as fotografias antigas que eles estavam deixando estragar. Esse daí eu peguei tudo para mim. Porque eu vou lembrar, vou olhar aquela fotografia, eu vou lembrar do que aconteceu, de como aconteceu. E eu gostaria de você mandar uma foto para o cliente de casamento
E teve uma que falou pra mim assim, André, faz uma semana que eu não consigo trabalhar mais. Eu vou perder meu emprego por causa do casamento, porque eu não paro de ver essas fotos que estão me trazendo cada detalhe que aconteceu, cada palavra que eu falei no ouvido dele. Por isso a personalização, por isso que tem que ser exatamente o que o casal quis, como foi o casamento, não o que você quer. O fotógrafo não é a estrela do casamento. Eu não sei quem fotografou essa foto. Eu sei que chamava Estúdio Paulista. Mas o que importa da fotografia é quem está lá, não quem está do outro lado. O seu trabalho vai ser secundário, mas você vai deixar para alguém. Vai ficar para a vida deles. Esse daqui é um slide do nosso trabalho. Uma coisa que o Caberense me falou: devolva para a fotografia tudo que ela te deu. No sentido de, evolui a fotografia, ajude nessa evolução. Se você tiver alguém para passar alguma coisa, passe, não tenha medo. Se você tiver como evoluir, faça isso. E ajude as pessoas, ajude todo mundo que você puder. Ajude a pessoa do lado. É isso. Obrigado, gente. Agora eu vou abrir essa escola lá. Eu tenho um workshop chamado Veias. Esse workshop é punk. Eu e a Vera, a gente faz parte da organização.
a Elis e o Renato de Paula fazem a mentoria. É um workshop de 5 dias. O próximo vai acontecer em Piracaia, aqui em São Paulo. O anterior aconteceu em Mariana, no meio do desastre. Fomos lá 5 dias fotografando meus malucos. A gente está lançando durante esse mês inteiro 8 capítulos sobre o Veias Mariana. Teve uma versão em Aparecida e a primeira foi em Ponta Negra, que é uma praia de Paraty, que não tem energia elétrica, só se chega de barco, e a gente ficou uma semana lá. A gente comprou um gerador para poder fazer análise de foto. Esse workshop é uma insanidade, não para fotografia de casamento, ele é para fotografia documental. São 5 dias, em que 4 dias vocês praticamente não dormem. Análise de foto à noite, de dia é o trabalho fotográfico. Análise de foto à noite, de dia fotográfico. Então, assim, é um workshop muito intenso de imersão. Isso é bem legal. E tem, se vocês verem lá, veias.com.br, e para ver o de Mariana, é mariana.veias.com.br. Tá bem legal também de ver os vídeos que estão sendo lançados. Eu tenho a oficina Mirrorless, eu junto com um fotógrafo chamado Arlindo Namur. Ele que me convenceu a mudar para Mirrorless. A gente fala muito sobre Fuji. Hoje eu uso o Fuji X-Pro2. E na oficina é divertido. Vocês vão, para quem não entende de Mirrorless, tiver mais curiosidade, vocês vão aprender como usa, o que pode dar todo o equipamento. E eu tenho um workshop de casamento, que é junto com um fotógrafo chamado Donato. Aqui a gente fala, são 2 dias, um dia tem análise, um dia tem ensaio, e a gente fala muito sobre estética versus momento. O que é melhor para vocês? A estética ou o momento? A gente intensifica muito isso. O Donato fala muito da parte estética, porque ele entende muito mais do que eu. E eu falo muito do momento, porque eu não ligo para a estética. Eu já vi alguns fotógrafos de casamento falando que, tipo, que eu falava, tipo, toda essa estética, o que vale ao momento. Então, a questão não é só essa. A estética, ela tem que estar impregnada em você. Não adianta você sair para fotografar um momento se você não sabe nada da estética. Não. Então, assim, claro que o principal é o momento. A fotografia de casamento tem 3 coisas. A estética, a composição, não, a luz, composição e o momento. Se a sua foto tem uma boa luz, bonita. Legal. Se a sua foto tem uma boa estética, bonito. Só que você precisa de um para complementar o outro. E quando você tem um momento, você não precisa nem de um nem do outro. É um momento que vale. E a gente está buscando cada vez mais essa parte do momento. Assim, essa é um workshop que a gente gosta muito. A gente vai ser agora em maio, é a 8ª turma. Bem legal. E é isso, gente. Agora sim.